Está começando 98 Talks. Atenção, rede. Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Opa, boa noite para essa terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do ano 2022, depois do nascimento de Cristo, de acordo com o que creem os cristãos. Já os judeus não seguem esse calendário, nem os chineses. Então, siga o calendário que bem lhe der na cabeça. Está entrando no ar o 98 Talks, um resumo de notícias com muita informação, muito debate, sempre no oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, Vitor Duarte, você acompanha todas as principais notícias do mundo, do Brasil e de Minas Gerais no nosso portal 98live.com.br. Lá tem a aba chat para você conversar com a gente. Estamos conectados à Rede Mais, que é afiliada à Record TV, mais de 200 municípios atingidos pela Rede Mais. Se somarmos aqueles que a Rede 98 atinge, com a 98 FM, com o 98 Live, com os canais 198 e 698 da Claro TV, nós estamos aí falando para aproximadamente 450 municípios de Minas Gerais. Então, você pode participar conosco, participe pela aba chat, que eu já falei, do 98live.com.br, as nossas redes sociais, @Rede 98 Oficial e Rede Mais HD Oficial. Rede 98 Oficial, Rede 98 Oficial ou @Rede Mais HD Oficial. Quer falar com a gente? Tem também o nosso WhatsApp, claro, 31 993169898. Antônio Clara Júnior, prazer em vê-lo sempre nas noites do Talks. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Leite, boa noite, Rodrigo Carneiro, boa noite a todos que nos acompanham. Não poderia deixar de citar hoje aí um filósofo, né, que nos deixou na data de hoje, o Olavo de Carvalho, muito polêmico, trouxe aí a ira de muitos, mas também muitos seguidores. Independente de qualquer coisa, queria ler essa frase dele, que cabe muito para as ideias de todos os talkers aqui, a gente sempre fala isso de outra forma. E abro aspas para ele, para o Olavo de Carvalho. No Brasil, é preciso explicar, desenhar, depois explicar o desenho e desenhar a explicação. Obrigado. Eu só vou te questionar porque, a exercício do rigor da verdade, ele não é filósofo, ele é um pensador livre, é um astrólogo que virou um pensador livre e transformou-se em filósofo, e aí filósofo por reconhecimento e não por formação, mas também concordo com você que todos, mesmo os que não concordavam com o que ele falava, ou não concordam com o que ele falava, devem respeitar a morte de uma pessoa que pensou, que provocou discussões de maneira radical, de maneira extrema, mas provocou discussões. Então, respeitemos todos a passagem de todas as pessoas que tenham professado inteligência no planeta Terra. Rodrigo Carneiro, boa noite. De todos, né, Paulo? De todos, respeitar a morte de todos. Infelizmente, vivemos num país hoje extremista, onde as pessoas agridem até mortos, desrespeitando os familiares, desrespeitando quem ficou. Não falou nada quando o outro falou de gripezinha. Não, vamos respeitar o coleguinha, gente, independente de você concordar ou não. Você dançar em cima da morte, da tragédia e da doença do outro, é a coisa mais baixa que um ser humano pode fazer. Rodrigo Carneiro, boa noite, como está Vossa Excelência? Boa noite, Paulo. Luiz Fernando, recém-chegado, atrasado, vai pagar multa. Antônio Claré, nosso queridíssimo advogado, o homem da lei, e a nossa audiência maravilhosa da 98, da Record TV, para todos os nossos norte, sul, zona da mata, e agora aqui na capital também, uma terça-feira estranha, quente, fria, não sei como é que tá aí em Varginha, Luiz, me conta aí a temperatura aí também ficou bipolar como a de Belo Horizonte ou não? Diga lá, homem do tempo do sul de Minas, Luiz Fernando Rocha, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, Rodrigo, Claré, minha audiência querida da nossa Rede Mais Record TV, e o pessoal da 98 FM que nos acompanha também na minha capital querida Belo Horizonte aí. Tô fofo hoje, né? Eu já chamei duas regiões de queridos. Isso não é muito normal, não. Acho que eu tomei um remédio errado hoje. Rodrigo, aqui não tá frio, não. À noite, assim, a gente sentiu aquela esfriadinha, né? Porque nós estamos no sul de Minas,
mas no geral está bastante calor e a gente está sem chuva há alguns dias. Em alguma região da cidade, hoje eu sei que choveu, vi passando uma nuvem lá no fundo, mas por aqui, onde a gente está, não, está sequinho, está calorzinho e eu espero que fique assim para o fim de semana. Bom, nós vamos fazer um rápido giro aqui de uma informação, mas é só para fazer um giro mesmo, para reforço de uma informação que tem que ser lembrada todo dia 25 de janeiro, 3 anos do crime ambiental da Vale em Brumadinho, com o rompimento da barragem do Feijão. Infelizmente, o processo criminal destinado à Justiça Federal, retirado a fórceps pelo STF da Justiça de Minas Gerais. Eu queria um rápido comentário dos três a respeito desta data. Eu já me manifestei muito sobre ela no Central 98 hoje, mas eu queria um rápido comentário dos três. Começo com você, Luiz Fernando. Paulo, eu falei, na época que aconteceu essa tragédia da Vale, a gente estava com o jornal no ar aqui, né, a gente passou até para a cobertura de Belo Horizonte, porque eles estavam em loco lá, e a gente acompanhou de muito perto o drama dos primeiros momentos. O Rodrigo vai poder falar um pouco melhor sobre isso, porque ele estava lá nesses primeiros momentos. Só isso já era para a gente revisar todo o nosso marco regulatório e, enfim, que diz respeito a essa questão das barragens. Essa discussão foi levantada, ela tem sido levada adiante, alguns gestores têm levado ela a sério, outros menos, mas eu acho que mais do que isso, essa tragédia precisava ter trazido a consciência da empresa, da Vale, para mais próximo das pessoas, né? E o que ela fez foi gerar investimentos em marketing, da Vale dizendo que estava repondo o que tirou da natureza lá naquela região, que estragou lá e estragou em Mariano, que não é verdade, e para tentar melhorar a imagem da empresa junto à população de uma forma geral, né? Fazer com que a empresa passasse por boazinha, arrependido, que também não é verdade. Por que não é verdade? A gente está vendo agora a quantidade de barragens que tem em risco no estado e a gente sabe que 90% delas são barragens da Vale. A empresa, apesar dos lucros que tem, de bilhões e bilhões de reais, continua tratando esse assunto com descaso, um perigoso descaso, que a gente espera que não veja isso virar castigo mais uma vez, porque no final das contas, quem está sendo castigado são as pessoas, estão sendo castigados, são as pessoas que moram perto das barragens e nunca a causadora dos problemas. Rodrigo Carneiro. Paulo Luiz lembrou aí uma cena que não sai da minha cabeça. Eu sobrevoei aí, acho que 20, 30 minutos após o desastre, o crime ambiental, mas era uma cena de guerra. Era, literalmente, quando você cruzava a montanha, dava aquele frio na barriga e você não acreditava que estava vendo aquela realidade. Uma aflição, um sentimento muito ruim, literalmente sem saber ainda quantas pessoas estavam soterradas, aonde elas estavam. Vi um trabalho do Corpo de Bombeiro inacreditável, louvável, no qual uma corporação que eu acredito que todos nós temos um orgulho muito grande de termos aí esse maravilhoso serviço prestado, onde a gente vê literalmente nosso dinheiro sendo bem empregado, com certeza absoluta, no nosso Corpo de Bombeiro. E todos que fazem parte aí, até a turma da Defesa Civil, eu enquadro neles também, que fizeram um trabalho muito bacana, que tiveram uma rápida resposta, enfim. E, ao mesmo tempo, o Luiz fez aí uma indagação que eu gostaria de levar em consideração e trazer para a nossa realidade. Assim, eu acho que eu, como ser humano, estou passivo a errar. Eu educo meus filhos sempre com o intuito de fazer com que eles não tenham medo de errar também. Dentro da nossa empresa, Paulo, você está aqui há muitos anos, você sabe que eu não só tenho uma relação muito boa com os erros, como a gente faz com que as pessoas se encorajam para que elas possam correr riscos, mesmo na iminência de cometer alguns erros. Então, a gente não tem compromisso aqui com acerto, a gente tem compromisso de fazer coisas melhores e com isso a gente acaba se arriscando. Por que eu acho que o problema é o erro, tá, Luiz? E muito de encontro àquilo que você disse, que é natural que ocorra. O problema é a gente ver a reação das pessoas frente aos erros. E o erro, para algumas pessoas, ela é uma ponta de início para buscar novos acertos e se melhorar, se transformar em seres humanos melhores, assim, se aprimorar como ser humano. E para a empresa é a mesma coisa. 98 já cometeu alguns erros e a gente aprendeu com eles e a gente comete novos erros, mas os antigos a gente aprendeu e evita e sabe como evitá-los. E a Vale não, pelo fato dela ser esse monopólio, literalmente, essa potência de arrogância, ela se vê no direito de, ao invés de melhorar o erro dela, ela buscar advogados melhores que tenham a capacidade de colocar o erro dela lá em Brasília,
onde a gente não consegue atuar da forma como deveria, como bem atuou o Ministério Público de Minas Gerais, como bem atuou o governo de Minas Gerais, fazendo ressarcimento em tempo recorde, com valores recordes, para que a população se sentisse pelo menos um pouco respeitada por aquele crime que foi cometido. E na hora da parte mais importante, do meu ponto de vista, acredito de todos nós, de olhar o fator das vítimas, a gente foi cruelmente, covardemente tomado o processo de Minas Gerais e levado para Brasília. Então, de tudo que eu gostaria de lembrar nesses 3 anos, é que Minas Gerais foi literalmente passada para trás com relação a um acordo de advogados covardes pela empresa e, infelizmente, compactuado com Brasília na instância, que eu não vou me lembrar, Paulo, você poderia... STJ, né? STJ, perdão. Superior Tribunal de Justiça. Exatamente, que foi uma tristeza. Isso para a gente é para ser lembrado, pensado, refletir, porque isso tem a ver com um sentimento de impunidade, que o Brasil compactua com ele, convive com a impunidade normalmente. Isso, literalmente, eu acho que não é normal e me revolta bastante. Clara. Pois é, uma data que não deve ser esquecida, né? São 3 anos de uma grande tragédia, oriunda de um crime, sem sombra de dúvidas. Empresas não cometem crimes, né? Quem cometem crimes são pessoas. Então, criminosos que ali estavam e que, sem sombra de dúvida, devido a várias razões que já foram expostas, né, nas investigações, cometeram esse crime aí que culminou nas mortes, né, as várias mortes. Ainda bem, né, para o Estado pelo menos, que o governo estadual foi rápido, fez o acordo e tal, deu atenção devida via bombeiros, defesa civil, até hoje, né, procuram 6 vítimas, alguém se puder me corrigir depois, acho que 6 vítimas que não foram ainda encontradas e que é importante, né, para os familiares terem aquela confirmação até psicológica para seguirem em frente. Agora, é aquele negócio, né, gente? O que poderia ser feito em nível de atenção, apoio, né, tanto imediato quanto imediato, foi feito. A gente percebe, no final das contas, que é muito mais uma questão de crime individual, de pessoa física, do que qualquer outra questão. E não podemos esquecer essa data jamais. Hoje faz 3 anos, eu, assim como o Rodrigo Carneiro, também estive lá no primeiro dia, ocupava a Subsecretaria de Fiscalização Ambiental, tinha 8 dias que eu tinha tomado posse, então tive a oportunidade de estar lá pelos primeiros dias todos. Realmente era um cenário de guerra, um cenário triste, e que não deve ser esquecido jamais para que erros assim não se repitam. Bom, tá aí então o nosso giro de informação para abrir a posição dos talkers a respeito desse crime ambiental, e bem lembrou o Claré, crime ambiental cometido por aqueles que eram responsáveis por dirigir a Vale, e a gente não tem dúvida de onde partiu a determinação do seu presidente, da diretoria de mineração, da diretoria de geologia da empresa, que consideraram baixo risco inicial, mas que ao mesmo tempo faziam cálculos para desapropriações no local onde a lama poderia correr. E tinham, inclusive, um plano para a criação de um muro de contenção para que a lama não atingisse o leito do Paraopeba. Acontece que o crime pegou antes os criminosos. O Brasil caiu 2 posições no ranking mundial da corrupção, de acordo com um levantamento feito pela Transparência Internacional, divulgado hoje. 180 países são analisados, o Brasil está na 96ª colocação. O índice de percepção de corrupção no ano passado, em 2020, estava na 94ª, subimos 2 posições. Agora, lembre-se que quanto menor é a posição, ou seja, quanto mais próximo do primeiro lugar é a posição, menos considerado corrupto o país é. Temos aí 180 nações avaliadas e nós somos a de número 96. Só para dar uma entendida aqui, o desempenho do Brasil ficou abaixo da média global, e esse índice foi criado em 95. Vamos lá, giro para vocês, já começo perguntando uma coisa para vocês. Uma das principais metas do governo Bolsonaro foi o combate à corrupção. Essas políticas não deram resultados, caros talkers? Quem começa? Eu posso até falar alguma coisa. Sem sombra de dúvidas, o governo Bolsonaro, o candidato Bolsonaro de 2018, tinha como uma das suas pautas
o combate à corrupção. Essa era uma das suas principais pautas ao lado do liberalismo. Ele apoiava a Lava Jato. Ele mencionava que o Sérgio Moro, o grande herói da Lava Jato, poderia ser seu ministro do STF. As pessoas que, como eu, acreditam que o Brasil é o país da impunidade, que algo poderia mudar, ficaram aguardando muito. E o que aconteceu? Acabou a Lava Jato. Está aí uma área de extrema decepção no governo Bolsonaro, pelo menos para mim. Extrema decepção. Eu não vou me enganar aqui, nem enganar ninguém e falar, tal, porque se fosse o PT, certamente seria pior. Mas, infelizmente, está longe do que a gente queria. A Lava Jato, gente, foi um... Eu não sei nem a palavra que eu uso, mas ela foi uma esperança, uma gota de esperança no meio desse país. Uma gota de esperança que algo poderia acontecer. Aí alguém fala, hoje no almoço você estava conversando com um colega meu. Alguém fala assim, mas o juiz tinha intenção e o procurador tinha intenção. Infelizmente, no nosso país, na nossa legislação, não estou pondo culpa em juiz aqui, não estou pondo culpa em desembargador, nem em STF, estou falando da nossa legislação. A depender da nossa legislação, você pode ter tudo ali, tudo na sua cara, mas se não chegou no momento X, chegou no momento X mais 5, ou se alguém tirou uma foto daquilo, perdeu o valor. É como se não existisse. Olha, essa prova não existe, tá? Ela existe, está aqui, mas não existe. Vamos fingir que não existe. Então, infelizmente, o governo Bolsonaro, para mim, não caminhou em nada no combate à corrupção. De falar que piorou, não acho que piorou, não. Você trouxe os dados aí, isso é percepção, né? Percepção da corrupção. Mas, infelizmente, nós não caminhamos nessa pauta e a gente vai se decepcionando, né? Porque realmente era uma bandeira pesada do então candidato Jair Bolsonaro. Vamos ver o que pode acontecer pela frente, mas a gente sabe, como o Rodrigo Carneiro sempre fala, quem controla o país, quem comanda o futuro do país é o legislativo. Será que nós teremos um legislativo disposto a alterar a Constituição de forma a trazer menos impunidade? Disposto a valorizar o cidadão e desvalorizar o bandido? Não sei. Eu, sinceramente, com o governo Bolsonaro, com seus resultados, estou falando de corrupção, associado ao ex-presidiário, candidato a presidente e líder de pesquisa, eu estou no auge da minha decepção com corrupção no Brasil. Rodrigo. Eu faço coro com o relator. Eu acho que a gente vive num país que não já teve um pouco essa preocupação com a corrupção. Eu acho, inclusive, que o Bolsonaro foi eleito 100% por conta da raiva que o brasileiro tinha de toda aquela corrupção que o PT deixou aí, o lastro aí dele de destruição, sucateamento, enfim, que foram devolvidos alguns bilhões aí das empresas que assumidamente roubaram e tiveram que devolver alguns bilhões aí pelo trabalho bem feito que foi pela Lava Jato, com, sim, algumas ressalvas, com certeza absoluta, indo além das 4 linhas, mas que necessariamente trouxe aí uma luz em cima daquilo que o Claré bem disse, uma esperança para todos nós enxergarmos aí um país com menos impunidade. E aí o cenário atual agora é uma corrida eleitoral onde o rei da corrupção está em primeiro lugar. Então, acho que o povo não liga mais para esse assunto, se contentou com a corrupção. E aqui eu não estou fazendo uma polarização entre o Bolsonaro e o Lula, eu estou falando sobre o tema corrupção, no qual uma pessoa se elegeu por representar o combate, no qual ele não está sendo bem sucedido, porque se aproximou muito do centro. Por aí eu acho que quanto mais próximo do centro, mais sujo a sua mão vai ficando, então pode ter aí algo a ver, mas ao mesmo tempo não chega próximo do que era o governo do Lula e com a Dilma, com tudo aquilo que foi desmascarado. Parece que o brasileiro, a sua grande maioria, olha para esse cenário e fala, não, eu gosto de ser roubado e não estou preocupado com isso. Então é um misto de tristeza e de desesperança. Não sei, as palavras não existem, eu quis inventar. Você fica, como é que fala? Você se sente... Não é neologismo, não é... Existe desesperança mesmo, né? E o Rodrigo falou aí sobre as pessoas quererem ser roubadas, Rodrigo. Eu estava conversando na semana passada com uma pessoa que vai votar no Lula, uma pessoa mais humilde, tive a oportunidade de conversar para entender, né? Entender o que se passa na cabeça da pessoa. E ela falou assim, olha, todo mundo rouba. Todo mundo rouba, eu que ajuda. Cara, mas eu vou te falar a verdade, todo mundo rouba, todo mundo fura fila, todo mundo
quer se dar bem. O brasileiro, a natureza da grande, não vou falar a maioria, não, uma grande parte do brasileiro é em se dar bem. Então, essa cultura no Brasil ela precisa mudar. E para mudar tem que ser a base de estudo, ensino. Foi a pauta de ontem. Então, a gente não investe em educação, as pessoas continuam medíocres e a gente consegue valorizar aquilo que não deveria ser valorizado, que é um discurso no qual um povo ignorante é fácil ser iludido. Então, como que você vai criar bons eleitores no Brasil? Para criar bons políticos, tem que ter bons eleitores. Não temos. Tanto é que não temos bons candidatos. Então, uma coisa vai levando a outra. E, infelizmente, não temos esperança para esse futuro tão breve aí. Luiz Fernando, complete o giro. Pois é, acho que esse finalzinho da fala do Rodrigo tem muito a ver com o que eu queria falar aqui sobre esse assunto, né? Não adianta a gente querer mudar os governantes, fazer uma crítica aos governantes, se o povo brasileiro continua roubando TV a cabo, se o povo continua parando na vaga de idoso, na vaga de deficiente físico, não adianta, né? Não existe a possibilidade dos eleitos serem diferentes dos eleitores nesse aspecto, né? Então, nós temos eleitores que são muito retrato de quem está sendo eleito. O levar vantagem em tudo não é uma brincadeirinha que foi feita numa propaganda de minister, é um defeito do brasileiro, que o brasileiro carrega há muito tempo. Nós já falamos sobre isso aqui. Acho que o general Charles de Gaulle, uma vez, disse que a corrupção no Brasil é endêmica. O brasileiro se ofendeu com isso. Gente, mas é endêmica mesmo, é um problema que está no DNA do brasileiro. Eu não estou dizendo que eu nunca cometi um ato de corrupção na minha vida, talvez eu tenha cometido, mas eu tento me policiar para tudo. Desde não jogar o papel na rua quando ninguém está olhando, porque a gente é mais honesto quando a gente faz alguma coisa que ninguém está olhando do que quando a gente faz na frente de todo mundo, né? Desde isso até as coisas menores, assim, as coisas do dia a dia que as pessoas julgam normal. Eu citei o exemplo aqui de roubar a TV a cabo, é um exemplo. Mas a galera faz isso à torta e à direito. Tem como. Tem de energia, água, tá? De gente rica, gente grande, tá? Não é muito pior. A cesta de lixo do vizinho, Claré, a cesta de lixo do vizinho não é sua, é do vizinho. Você não pode ir lá colocar seu lixo escondido de madrugada. É uma questão de comportamento. Se a gente não muda isso, não muda o político. Não tem condição. Ô, Luiz, você mencionou aí, já que você está na rádio do rock aí, Rodrigo, tem uma música que fala disso aí, né? Que o Luiz Fernando falou. Qual que é? Você lembra do Capital Inicial? Que país é esse, não? Não, o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Verdade. Quando ninguém te vê fazendo. Eu viajei. Mas tem uma frase que eu acho que é de Darwin, na época que ele visitou o país, o Brasil, então a gente está falando de algo de muitos anos atrás, muitos anos. Não lembro de quem que era, mas era uma desses cientistas que falavam que ao longe o Brasil parecia um país em construção e próximo, quando você chegava pertinho, você via que ele estava em ruínas. Que a construção e as ruínas, elas se assemelham à distância, mas quando você chega um pouquinho mais perto, para você entender de fato que é o país, ele estava apenas em ruínas. No caso, ele se remetia aos políticos da época que ficavam simplesmente extraindo toda a riqueza do país para uso próprio, para benefício próprio, e se lixando ao povo, zero projeto de país. Então, de fato, a gente não conseguiu melhorar como povo porque somos maus eleitores que colocam maus governantes e que recebemos aí o resultado disso, naturalmente. O resultado é porque o vereador eleito, ele é o bonitinho não sei da onde, o apelidinho que dá certo. O prefeito é o simpaticão. O governador é o cara que conseguiu passar por um cargo ou dois cargos e se apresenta como um salvador. Os presidentes da República são pais da pátria, mitos, guerreiros. Heróis. Nós precisamos eleger pessoas comuns, mas que tenham visão pública, política, para o desenvolvimento do país. Então chega de eleger esse tipo de gente que vem aí como se fosse a bandeira da salvação de qualquer coisa. O Claré bem lembrou, é decepcionante comparar o discurso de campanha do presidente Bolsonaro com relação à corrupção com o que foi feito até agora. Parece até um pedaço de estelionato eleitoral, porque prometeu-se uma coisa e não cumpriu, isso é estelionato. Ô, Paulo, agora eu vou levantar uma outra. A gente fala só uma coisa rápida, a gente fala muito do governante principal, né, do cargo principal, que é eleito. Nós também já falamos muito disso aqui, prestar atenção nas casas legislativas. Mas olha um dado interessante, gente. No site Transparência Brasil, a matéria que está na capa do Transparência Brasil hoje, eu pesquisei isso mais cedo, fala como é difícil
o cidadão localizar e acompanhar a aprovação da lei orçamentária anual para esse ano nos sites das assembleias legislativas. Metade deles você não consegue encontrar a lei. E essa lei ela é apresentada pelo governo do estado e tramita pela Assembleia. Ela é discutida lá, aprovada lá. Então, é um documento que as assembleias têm que ter necessariamente, está na mão das assembleias. E elas não publicam. Ceará e Rio de Janeiro, a dificuldade é considerada extrema. Você tem que ter o número da lei para você conseguir achar ela no site. Você não consegue encontrar com o uso de palavras óbvias, né? Orçamento, lei orçamentária, você não acha. Nos estados do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Tocantins, não tem. O projeto de lei não está no site das assembleias. Outras 13 assembleias têm dificuldade de encontrar. Você tem que andar por vários menus para você poder encontrar uma lei que é de interesse do povo, deveria ser, pelo menos, né? E não é só isso. Metade dos portais de transparência dos estados também não tem link direto na página para a LOA de 2022. No governo federal, está no 3º subnível de menu o projeto de orçamento da União para 2022. Ô, Luiz, não tem como. A transparência é tudo, né, Luiz? A gente faz uma gestão com o dinheiro dos outros, o mínimo que você espera é que você preste as contas. Assembleia de Minas Gerais aqui, a gente quase faz uma promoção para poder fazer. Quem descobrir as informações básicas sobre os custos e gastos da Assembleia, a gente daria um prêmio, porque é um trabalho de detetive, mesmo assim não vai conseguir. Mas indo em encontro a isso, você vê um país no qual um juiz que fez o trabalho, e eu tenho várias ressalvas ao Moro, eu acho que ele é uma pessoa super difícil de diálogo, eu acho que ele é uma pessoa que agiu um pouco fora das 4 linhas, mas tem nele uma gratidão e um respeito muito grande pela coragem que ele fez no enfrentamento à corrupção. Então, coerência eu não posso perder na minha vida. Ele fez um trabalho, sim, que ele pode ser questionado, mas ao mesmo tempo não pode ser invalidado. E num país em que o juiz faz esse tipo de coisa, e agora ele está correndo o risco de participar de uma CPI, e quem sabe iremos prender esse juiz que fez o maior trabalho para combater a corrupção da história do nosso país, agora ele está sendo julgado por questões que se criam para poder fazer um factoide qualquer. É inacreditável, beira o ridículo. Deixa eu pegar esse seu mote e lançar 2 temas para a gente discutir aqui. O primeiro, a saída de Sérgio Moro do governo. E o Claré bem lembrou, isso é uma percepção de crescimento ou não do combate à corrupção. A saída de Sérgio Moro do governo pode ter enfraquecido essa percepção do combate à corrupção e, já emendando para que vocês falem mais tempo, esses números podem afetar as eleições de 2022? O país que não combate a corrupção, como prometeu o governo anterior, pode afetar em imagem as eleições de 2022? Com a palavra, os nossos queridos stalkers. Queria só mencionar, a gente falou, Rodrigo Carneiro falou do Sérgio Moro, que para muitos é um herói, né? Para outros nem tanto, mas eu queria mencionar aqui o Deltan Dallagnol, né? O ex-procurador federal, que ele era o grande apoiador do projeto das 10 medidas contra a corrupção. Não sei se vocês vão se lembrar desse projeto. O projeto do Ministério Público Federal rodou e parou no Senado desde 2017 ou 2018. Totalmente parado, não teve apoio de ninguém, nem do Bolsonaro. E esse sim era um projeto interessante que atacava no cerne ali a corrupção. Quando eu estava na FIENG, né, como presidente da FIENG Jovem, eu recebi lá o presidente da Transparência Internacional, falou para a gente sobre essas questões das 10 medidas, era maravilhosa, mas a gente depende do legislativo para passar. Então, esse é só um parênteses que eu queria fazer. Agora sim, Paulo, esse índice de percepção, como bem você falou, é percepção da corrupção, né? Não significa que a corrupção aumentou ou diminuiu, mas é alguma coisa, já nos dá um norte. Eu, honestamente, é lógico que isso afeta as eleições, mas quando você pensa que o Brasil está polarizado e que o outro lado está totalmente alinhado à corrupção, se não for corrupto, né? Porque muita gente vai falar, anulou a sentença, se não for, está muito alinhado, né? A história está muito junta, com o Petrolão, com o Mensalão, por mais que as sentenças do Lula tenham sido anuladas, o seu governo está muito associado a grandes números de corrupção, tanto é que teve leniência, devolução de bilhões por grandes empresas, Odebrecht, tudo isso no governo PT, né? Então, é uma situação assim que é difícil responder, porque vamos dizer que o eleitor esteja indignado com a falta de combate à corrupção por conta do Bolsonaro.
Aí outra opção é o Lula. Então, assim, será que não é a hora de começar a ver a tal da terceira via que muitos criticam? Honestamente, nesse ponto de corrupção, eu acho que se alguém realmente quer combater corrupção, tem opção não, é a tal da terceira via. Eu acho que afeta, e sendo bem objetivo, Paulo, o tema sobre se afeta ou não o ranking ter piorado para o Brasil, claro que afeta, porque o eleitor do Bolsonaro é um eleitor que ele, teoricamente, não... Quando ele elegeu em cima da bandeira, um dos maiores motes foi o anticorrupção frente a toda a roubalheira que o PT nos impôs. Só que, pelo que você vê na pesquisa, me parece que tem mais pessoas aí, muitas pessoas que também estão desconectadas aí com o que o presidente prometeu e que cumpriu e que, não é que estão desconectadas, estão descontentes, perdão a palavra, e que não enxerga hoje aquilo que ele prometeu sendo executado. Aquilo que a gente fala também, qualquer um que entrar lá dentro hoje pode ser bem intencionado, mal intencionado, vai operar pelo centrão, senão não vai governar. E mais ainda, a gente tem aí uma realidade, como bem o Claré lembrou, da pessoa que tem em primeiro lugar, que é o Lula, ele está aí ganhando em larga escala frente a todos. Hoje ele é eleito em primeiro turno, ou seja, a memória é curta, ou então a gente é conveniente em cima daquilo que nos convém. Então, não temos mais a pauta de corrupção, não estamos mais... como era na época do PT, não estamos mais sensíveis a isso, esquecemos e hoje temos outras prioridades. Aí daqui a pouco acontece tudo de novo, a gente lembra, aí troca, e fica nessa troca aí de super-heróis e que não vai levar a lugar nenhum. Isso me irrita um pouco. Só que é porque nunca foi. Não é que a gente esqueceu a pauta de corrupção, é porque ela, na verdade, nunca existiu desse jeito. Ela foi um tema, uma desculpa, uma via, uma saída que encontraram para convencer as pessoas a tirar o Partido dos Trabalhadores de lá do poder. Estou dizendo que está certo nem que está errado, porque o Partido dos Trabalhadores também fez isso lá atrás em relação a Fernando Henrique Cardoso, que provavelmente também deve ter feito em relação ao Itamar, eu não me lembro. Do PT eu lembro com certeza. Um dos motes era o fim da corrupção. Em vez de combater, eles aumentaram. E depois, no governo Bolsonaro, em vez de combater, nós vamos saber no futuro o que aconteceu. Mas estamos aí, com as mesmas coisas de sempre. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado sendo acusado de rachadinha, próprio presidente sendo acusado de rachadinha, governo do estado do Amazonas comprando respirador de 25 mil por 117 mil, governo de Santa Catarina comprando 33 milhões de reais em respirador de uma loja que não faz respirador, de uma fábrica que não faz, Rio de Janeiro comprando, o governador caiu, o secretário caiu, mas estão soltos, e aí vai, gente. O Amazonas teve o absurdo de comprar respiradores de uma loja de vinhos. O governador de lá do PSC comprou respiradores com 300% de superfaturamento de uma loja de vinhos, aonde os políticos do Amazonas se reúnem para fumar charuto, tomar vinho e combinar o que eles vão fazer para ferrar o povo. E tudo isso é normalizado. Irritava muito quando o Amazonas, aquele crise ferrenha que teve, acho que das piores durante a pandemia, sobre a falta de tudo que tinha lá, as pessoas simplesmente, acho que por uma questão também conveniente, colocar 100% na conta do governo federal, que também tinha culpa, mas, cara, era impressionante o que ocorre naquele estado. As pessoas precisavam chegar e falar, cara, como que a população não vai à rua se revoltar literalmente contra aquilo que era feito lá? É uma passividade também. Pelo amor de Deus, durante a pandemia, antes até daquilo, tinha 150 milhões que foram desviados. Depois você vai descobrindo esses detalhes. Cara, a gente é um povo muito pacífico, literalmente, para acontecer uma guerra no Brasil. Eu não sei o que precisa ocorrer, gente. Tem que acabar com o nosso futebol, tem que acabar com o nosso carnaval, que com essas pautas é capaz de a gente ir na rua arrumar a briga. Mas com relação à corrupção, não, a gente não se mobiliza, não. O gigante aqui, ele não acordou, não, ele está em coma, assim, ele não tem nenhum compromisso com a realidade, ele está provavelmente etílico, né? Eu não sei se vocês gostam do Jô Soares, acho que ele é um cara bem sábio, e ele tem uma frase que eu não sei exatamente como que é, mas é exatamente isso que o Rodrigo Caneta falou. Que a corrupção, ela não é uma invenção nossa, não é invenção brasileira, né? Ela veio lá atrás com Dom João VI, mas a impunidade é legitimamente brasileira. É impressionante como temos uma grande impunidade aqui. Estou vendo o Paulo Leite pedindo a palavra, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para o Davi, meu sobrinho que está acompanhando aí pela primeira vez o programa.
jovem ainda, 8, 9 anos de idade, e a esperança está aí, gente. A esperança está nas novas gerações, porque está difícil, viu? Eu queria lembrar que corrupção não foi nem invenção de Dom João, né? Corrupção vem dos impérios antigos, dos egípcios, dos babilônicos, dos persas, dos romanos, dos ingleses, mas nós demos conta de aperfeiçoar e aperfeiçoar bem, viu? Esse aqui é o problema. Mas, olha, os melhores colocados nesse ranking são Dinamarca, Finlândia e Nova Zelândia. E os piores colocados são Venezuela, Somália e Síria, além do Sudão do Sul. Vou partir para outra conversa aqui, porque esse negócio de corrupção já me irritou o suficiente para eu não querer falar mais nisso. E nós falamos aqui que o Twitter estava incluindo o Brasil na lista de países que testam a opção para realizar as denúncias dos fake news. Depois do anúncio, advogados especializados de direito eleitoral, e digital enxergaram a ferramenta do Twitter com ressalvas. Eles alertam para o risco de ações previamente orquestradas com o objetivo de derrubar conteúdo de adversários. O Twitter alegou que o conteúdo denunciado passará por triagem de avaliação mista, ou seja, entre humanos e inteligência artificial. Uma parceria entre robôs e seres humanos. É função do Twitter, das redes sociais, controlar conteúdo vinculado com autoria própria ou veiculado com autoria própria? Levantei o primeiro tema, quem quiser conversa a partir de agora, porque vocês são talkers. Sim, são empresas privadas, né? Twitter, Facebook, Instagram, eles estabelecem as próprias regras, inclusive de compliance, de acordo com o que interessa aos usuários da rede deles, o que eles entendem que interessa aos usuários da rede deles. Se ele achar que tem que limitar, ele tem que fazer isso mesmo. É uma rede privada, você não é obrigado a aceitar os termos, e se aceitar, tem que seguir o que eles determinarem. O problema é quando vem outras regras que não são privadas, e concordo com você, Luciano, como, por exemplo, a ameaça do TSE sobre o Telegram, né, de impedir o funcionamento do Telegram nas eleições. O Telegram também é privado. E aí, como ele não tem sede no Brasil e não consegue ser notificado para sofrer certas liminares e impedimentos, eles já estão falando em suspender o funcionamento do Telegram no Brasil. Gente, olha a seriedade da coisa. Uma rede social, não sei se eu posso chamar o Telegram de rede social, uma rede social corre o risco sério, grave e real de ser suspenso durante as eleições. Aí você vai me falar, mas fake news pode influenciar nas eleições. Meu amigo, tem fake news o dia inteiro em eleições, desde que o Brasil é Brasil. A diferença é que é na televisão, no horário gratuito que você paga, que não tem nada de gratuito. Quer dizer que quando é na televisão, você pode contar mentira. Mas quando é na internet, quando é o pequenininho, porque normalmente quem está na internet não tem dinheiro. Quem está muito na televisão tem muito dinheiro, né? Por conta de fundo partidário, fundo eleitoral, aquela coisa toda. Então você vai deixar trazer fake news e mentira só o rico. Porque o pobre, não vamos chamar de rico e pobre, só quem tem muito dinheiro público. Quem tem pouco dinheiro público não vai poder mentir, não. Essa aqui é a história, pelo amor de Deus. Eu sou absolutamente contra esse tipo de controle de fake news, mas ressalvado o que o Luiz Fernando falou, privados que queiram fazer isso. Se estiver irritando, vai para outra rede social. Esse Twitter vai levar uma com essa, tá? Porque quem tiver mais torcida vai derrubar os outros. Eu, quando falo alguma coisa que ninguém gosta, recebo um tanto de notificação lá no Instagram, Twitter, porque a pessoa não gosta. Simplesmente porque não gosta. E fazem isso com outros também. Não é questão de fake news, não. Ainda mais hoje, que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, existe a verdade de fato. Óbvio que existem certas verdades que não são debatíveis, né? Não são negociáveis, mas a maioria das verdades são construídas. Então, gente, vocês vão me perdoar, mas esse negócio de fake news aí, essas decisões, inclusive essa possível decisão do TSE em relação ao Telegram, só está institucionalizando ou legitimando quem tiver mais dinheiro público a trazer suas próprias fake news. Se ela é verdade por ser verdade, não cabe nem debate sobre ela. Rodrigo Carneiro, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que melhor do que a minha opinião é sugerir aqui, não é sexta, mas eu acho que vale a pena. Quem não assistiu ainda, assistiu o Dilema das Redes, que prova, é um documentário no Netflix que prova literalmente quanto o Facebook interferiu nas eleições americanas com uma empresa que fazia exatamente esse trabalho de manipular o que você vai ver, administrar sua bolha, fazer com que você alterasse as suas opiniões ou os impactos de mensagens que chegavam para você até o ponto que eles conseguiriam fazer essas
alterações de bolha. Então, a rede social tem esse poder de manipular a informação que você vai ser impactado para que você tenha uma verdade que convenha a ela. Não só o Facebook, como todas as outras redes, ela tem esse poder de te entregar a informação que ele quer. Você pode colocar quem você quer seguir, mas apresentar e aparecer a mensagem, cabe à rede social colocar ela de uma forma visível ou não. Então, a gente já viu esse filme, o Facebook paga hoje um preço grande lá nos Estados Unidos, onde o Mark Zuckerberg foi depor na Suprema Corte, teve que assumir, sim, que existia arbitragem pelo Facebook com relação a esses temas. Eu estou tentando lembrar o nome da empresa que fez isso, está lá no documentário, acho que vale todos que tenham curiosidade, para entender como que as redes sociais atuam nas eleições. E sim, o botão de fake news nada mais é do que uma forma da rede social interferir e manipular a eleição de acordo com o que lhe convier. Deveria ser uma rede agnóstica, no qual os usuários arbitrassem sobre aquilo que eles seriam impactados e assistiriam, mas não é. Hoje ela é manipulada e faz com que as pessoas mudem a sua opinião, a sua visão de mundo, de acordo com a conveniência de quem está gerenciando a rede. São 19h41, nós temos mais 12 minutos de programa, então nós temos que ser ágeis na nossa informação. Eu queria aqui só acrescentar a informação sobre o tema anterior do Rui, que diz: boa noite, senhores, o juiz Moro era juiz, então não pode ter lado, tem que ser imparcial. O que ele fez foi perseguição, escolheu um lado e depois se beneficiou com a escolha. Se ele fosse realmente isso que vocês falaram, ele falaria o que ele ganhou na Álvares Marçal, diz aqui o nosso querido amigo Rui, na sua participação. Luiz, você que acompanha aí o chat da 98, o chat do 98live.com.br, tem participação dos queridos e amados ouvintes, ouvintas, espectadores e espectadoras? É falso, hein? Pelo amor de Deus. Tem sim, Paulo. O Rodrigo, acho que é Castanho, está dizendo que só muda se melhorar a Constituição. O Bruno fala que tem petista... Se cumprir a Constituição já está ótimo, tá, Rodrigo? Xará. Acho que a gente tem que sonhar baixo no Brasil. Só de cumprir a Constituição no Brasil já seria fantástico, mas infelizmente nem isso é feito. Mas eu penso o contrário. Quem dera se tivesse uma Constituição melhor, uma Constituição menos Estado papai, né, que traga menos impunidade. Eu já estou em outra linha, defendo a Constituição, a respeito, mas não tenho que admirá-la e nem que amá-la. São coisas diferentes. Tem que ser cumprida e se precisar ser mudada, que seja eleita uma Assembleia para isso, que seja uma Assembleia Constituinte para isso, enfim, que seja eleito um governante que queira dar esse pontapé. Ou um parlamento. Na verdade, até fazendo um parênteses, Luiz Fernando, que é interessante o que você ponderou, até para quem nos acompanha. Em tese, governante nenhum pode fazer isso. Em tese, você precisa de uma ruptura para fazer uma nova Constituição. Até alguns chamariam de golpe, nesse caso, de fato, seria um golpe. Aquele negócio de golpe, contra Dilma, isso não existiu, está previsto na Constituição o que aconteceu com ela, né? Então não é golpe. Mas você pegar a Constituição e trocá-la hoje por inteiro, seria uma ruptura, de fato. Não tem outro jeito. Não está prevista a mudança de Constituição, apenas com uma ruptura completa. O Bruno H. está dizendo o seguinte: venda do Brasil para o Centrão em troca de governabilidade, reclamam que o Bolsonaro não consegue governar, mas comprou apoio do Centrão até com orçamento secreto. Fez coisas, segundo ele, que nem o PT teve coragem de fazer. Em um país onde os principais candidatos são dois bandidos, difícil acreditar no futuro. Que o PT não fez é brincadeira, hein? Que o PT não fez é brincadeira. Fez do mesmo jeito, fez do mesmo nível. Aqui, deixa eu te contar uma coisa. A negociação... Vamos resgatar a história aqui, gente. Para não dar prosseguimento ao mensalão, lembremos o que fez Luiz Inácio Lula da Silva comprando apoio de parlamentares, para não ter prosseguimento aquela sequência drástica e dramática que teria o Brasil no mensalão e que poderia ter sido muito pior do que foi, porque embora tenha pego muita gente, deixou muita gente com boa vida no governo federal. Não acho que o tom é o mesmo, o tamanho é o mesmo. A compra do Centrão custa caro a quem quiser comprá-lo. Fernando Henrique Cardoso, para a sua reeleição, comprou o Centrão. Então vamos só resgatar como é que isso não é um problema atual, e é um problema atual. Ele não é só e exclusivamente atual. Então temos que lembrar isso com muita clareza. Muita clareza. Paulo,
mais do que vamos refletir um pouco. Por que isso ocorre em todos os governos? Será que todos são do mal? Os presidentes entram lá já com essa intenção? Estou colocando na conta toda, até o presidente Lula, que foi muito além do mensalão até o petrolão. É porque o Brasil, desde a época lá que ele se tornou uma república, a gente tem essa democracia do jeito que ela é hoje, ele é governada pelo centro. Se não comprar o centro, a pessoa não governa. Então vamos parar com a hipocrisia achando que... Centrão. Vamos deixar bem claro que centro do pensamento Perfeito. É outra coisa. Beleza, mas é governado pelo centrão. Então, o cara que assume o país... Gente, qualquer um que vocês colocarem lá, se for pela desculpa de que não vou votar no Bolsonaro porque ele se vendeu ao centrão, esquece. Não estou aqui defendendo o Bolsonaro e assim é mesmo, eu não vou defender o Lula. Qualquer um que assumir lá vai se vender para o centrão. Não tem jeito, ele quer governar? Venda-se para o centrão, senão ele não governa. Mas ele é bem intencionado, ele tem um passado ilibado, ele não tem nada a esconder. Não vai governar. Vai fazer um governo medíocre, sem conseguir grandes coisas, e vamos pagar o preço por isso. Porque o centrão não tem coração. Eles arbitram para si próprios, não estão preocupados com a gente, estão nem aí. Se tivesse morrido o dobro de pessoas, eles estavam nem preocupados com esse tema. São pessoas que vocês colocam lá e irão colocar de novo. É o povo preocupado com o presidente, não está nem aí para o legislativo e para os deputados, para senador e deputado. Sabe o que vocês fazem, a maioria? Chega na fila, na hora de votar no seu presidente, e pergunta para o de trás: quem que você acha que eu voto? Como se fosse menos importante. É o mais importante. Vivemos do parlamentarismo branco. Não é presidencialismo. Não, mas tira esse parlamentarismo. Não suja o parlamentarismo. Não, é exatamente isso. Tem um negócio aí, gente. A questão toda é que nós temos 24 partidos representados no Congresso hoje. 24. Ninguém consegue negociar, ninguém consegue aprovar nada com 24. A gente tem 5, 6. E a gente passou por isso. Lá atrás, na década de 90, foi aprovada não lembro se era PEC, se era lei, não sei, que traria uma cláusula de barreira de representatividade, que a gente teria 5 ou 6 partidos, aí sim dá para negociar, cada um com seu programa, com seu conteúdo programático, mas o nosso querido STF cortou e voltamos a ter 24. Pra vocês terem noção, hoje, para essas eleições de 2022, o partido tem que ter no mínimo 2% dos votos totais. Partido tem que ter no mínimo 2% dos votos totais, para estar ali, para ter acesso a benesses, né, as questões legais de partido. Sabe quanto que a Rede, aquele partido Rede, que foi quem atrapalhou o negócio das cavernas, que a gente discutiu antes, sabe quanto que eles têm de voto? 0,3. Aí a gente vê agora, a questão da representatividade. O Claré, é bom a gente lembrar que essa estrutura político-partidária brasileira parece um lupanar. Para quem não sabe o que é o significado de lupanar, eu diria bordel, cabaré de segunda. A regra dos partidos políticos no Brasil é a mesma de um cabaré de segunda. E seus presidentes, via de regra, são grandes cafetões ou cafetinas. Me desculpe a sinceridade. E aqui, correndo risco, qualquer coisa que acontecer aqui... Não, são cafetões e cafetinas que exploram esse pejorativo. Empresários falam pejorativo. Estão lá fazendo negócios, não estão lá gerindo um partido em prol da população. Eles estão lá fazendo negócio. Exploram esse bordel. Cujas vítimas, ou cujo alvo da depreciação desse bordel somos nós. Então, meus amigos, o que acontece no Brasil é que se não se discute... E olha, reforma político-partidária nesse país, ninguém apresentou. Eu, inclusive, tinha uma esperança mínima do constitucionalista Michel Temer tentar colocar isso como votação e não o fez. Não o fez. Quer pegar a história moderna do país? Quer pegar o depois do rompimento com o processo de ditadura militar? Sarney, não faria nunca. Sarney é a própria cara do centrão perverso e negociador. Depois de Sarney, Collor, jamais faria. Depois caçador de Collor, de Marajás. O caçador. Mas foi eleito com esse mesmo mote, tá? Tem mais um caçador de Marajás. Olha aí. Veja bem, caçador de Marajás, guerreiro do povo brasileiro, mito. Esses príncipe dos filósofos, do sociólogo, olha que porcariada que vem nessa sequência pra gente. E desculpe a sinceridade. Nós não merecemos isso. Mas o Rodrigo tem razão. Sabe por que nós merecemos? Porque eu tenho o hábito de muito tempo, esse hábito me foi despertado por um jornalista chamado Antônio Tedes, por quem eu tenho um carinho enorme, aliás, um carinho mais do que especial por ele, e ele me disse uma vez: anote o nome no papel
de quem você votou. Não confie na sua memória, não confie em outro lugar. E põe na sua carteira de dinheiro, que ali você está sempre mexendo nela. E eu passei a fazer isso. Então eu anoto o nome dos parlamentares para quem eu voto, dos que eu indico para vereador, deputado estadual, deputado federal. Senador eu não indico ninguém, que aquilo é outra porcaria, que não devia nem existir Câmara Alta num país que não tem nem eficiência na Câmara dos Deputados, tem Câmara Alta. Aquilo é uma bobagem. Mas estou dizendo, esses três, principalmente esses três, vereador, deputado estadual e deputado federal, eu tenho anotado. Por quê? Porque eu sempre lembro quem são eles. E é preciso que atente-se ao que o Rodrigo falou. Se você não souber em quem você está votando para as casas do Legislativo, você não sabe votar. Você vota mal. Isso a gente tem que falar. Não tem direito de reclamar depois. E não tem direito de reclamar depois. Muito bem. E se anular também. Não tem direito, não. Não vem falando, eu não gostava de um nem de outro. Infelizmente, nosso sistema é porco e nos leva a votar no menos pior, sim. Pro Executivo, eu vou discordar de você. Por Executivo, eu vou discordar de você. Então anula e não reclama depois. Não, pro Executivo eu vou discordar de você, porque eu não posso ser obrigado a votar em duas pessoas que eu não gosto de nenhuma das duas. Então faça isso, Pôncio Pilatos. Lava suas mãos. Não é Pôncio Pilatos, Cabo Daciolo, gente. Meu direito de pensamento. Leva em consideração. Eu adoro o Cabo Daciolo, eu acho que ele é uma das pessoas mais sérias no debate. Cara, eu juro. Ele vai apoiar o Ciro. Então você vai votar no Ciro, porque ele vai apoiar o Ciro. Uma dica que eu dou. Uma dica que eu dou para um programa de humor que a 98 não teve capacidade de produzir nada melhor. O debate do Boulos com o Cabo Daciolo. Aquilo foi das melhores coisas que eu consigo me recordar da minha vida. Juro, eu passei mal de tanto que eu ri daquele debate. Mas eu quero só lembrar o senhor... É o retrato do nosso país, gente. Vocês me desculpam. Quando é eleito um Tiririca, quando é eleito esses personagens folclóricos do Brasil, é o retrato. A gente não tem que se ofender e ficar chocado, não. A nossa realidade é esta. Se a gente quer mudar de fato, a gente tem que levar a sério exatamente a base. A gente tem que olhar o vereador da sua cidade para votar. Você tem que olhar tudo, não é simplesmente ficar gastando tempo com o presidente. Calma, vamos ser realistas. Bom, gente, podemos ser realistas quando quisermos, mas o que é mais realista que a gente é o horário, que pode ser considerado por alguns mais inteligentes como Claré, como metafísico, mas não o é. O horário é tempo real e a gente tem que cumprir. Estamos chegando ao final de mais um 98 Talks. Pela Rede 98, você acompanha o Arena. Para quem está na Record TV Rede Mais, vai ficar com o Jornal da Record. O Talks é um oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse distribuirhigiene.com.br. Tchau, Claré. Tchau, Rodrigo. Tchau, Luiz Fernando. A todos vocês, até amanhã em mais uma edição do Talks às 7 da noite. Termina aqui 98 Talks.